Olá, querido povo de Deus, vamos aqui para mais um Pode Perguntar. Sem mais delongas, vamos aqui logo para as perguntas de hoje, estão bem interessantes. A primeira foi o que você achou do vídeo do influencer Carlinhos Maia, que viralizou falando dos protestantes, né? Bom, gente, eu não acompanho o trabalho do Carlinhos Maia nas redes sociais, tive que fazer uma pesquisa e também pedi até essa pessoa para me enviar o vídeo, que essa pessoa deseja um posicionamento meu. Bom, no vídeo, o Carlinhos Maia, esse influencer, né, que é um gay, ele tem um relacionamento com um rapaz chamado Lucas. É um cara muito influente no Brasil hoje em dia, né? Existem esses digitais influencers, né? E ele comentou sobre alguns comentários de protestantes, depois que ele compartilhou lá um vídeo de uma protestante para dar visibilidade a ela e etc e tal. E alguns protestantes foram lá e comentaram que ele deveria se converter, aceitar Jesus e etc e tal. E daí ele fez um comentário dizendo que Jesus veio à Terra só para pregar o amor, que Jesus não era assim, etc e tal. Gente, há aqui uma séria distorção muito pregada hoje em dia, que existem pessoas que, principalmente as que estão dentro do ato pecaminoso do homossexualismo, de dizer que Deus é amor e por isso ele aprova tudo. E daí eles fazem uma grave distorção. Eles dizem que se um homem tiver amor por outro homem e eles tiverem um relacionamento amoroso, se tiver amor nisso, é o que importa, né? Então Deus ele não vai condenar se tiver amor num casal homossexual. Então há uma distorção muito grande aqui. Por que eu digo isso? Porque o ato do homossexualismo, ele é condenado por Deus. Por mais que pessoas se esforcem para poder tirar essa verdade do meio da sociedade hoje, por mais que pessoas digam que isso é uma homofobia, você não aceitar, você não concordar, cara, é o seguinte, eu não, do jeito que você tem o direito de expressar que acha que é correto, eu como cristão tenho na Sagrada Escritura e provo para você, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que o ato do homossexualismo é um pecado. E isso não é aprovado por Deus. E daí eles vão e dizem o quê? Que não, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Não é. Está aqui em Romanos, por exemplo. Você pega aqui Romanos capítulo 1, do 26 ao 27, diz: por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou às paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. Isso é um fato. É contra a natureza. Porque como é que uma mulher vai engravidar outra mulher? Não dá. Como é que um homem vai engravidar outro homem? Não dá. Então é contra a natureza. Isso é fato. Versículo 27. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa de seus erros. Então, o ato homossexual, ele é condenado sim pela Sagrada Escritura. Agora, a Igreja Católica, ela faz de tudo para acolher essas pessoas, para ensiná-las a castidade, para que elas não cometam o ato do homossexualismo. Ou seja, o pecado está no ato. Pode uma pessoa chegar na igreja e dizer, olha, um homem pode dizer, eu não gosto de mulher. Ok? Então a igreja vai ensinar a esse homem a ter controle sobre seus desejos, para que ele não caia no pecado de cometer o ato homossexual. Então essa historinha de dizer que Deus é amor e que Deus, por ser amor, aceita tudo, isso é mentira. E dizer que Jesus sempre falou, sempre falou de um amor que aceita tudo, isso é mentira também, porque Jesus, ele denunciou os falsos profetas. Jesus, por exemplo, lá em Mateus 7, do 21 ao 23, ele denuncia aqueles que são os falsos pregadores, que fazem falsos milagres e etc e tal. Então, Jesus pregou um amor, mas um amor justo, um amor verdadeiro, um amor que tem uma doutrina, tá? E dentro da doutrina cristã, o ato homossexual, ele é pecado, sim.
Embora que essa mídia atual, que a mídia atual prega um falso Jesus, um falso amor. Qual é o falso amor? A falsa misericórdia. Aquela que aceita tudo. Você pode ser gay, você pode se prostituir, porque o que importa é que Deus ama todo mundo de forma igual. Daí eles usam esses termos, essas frases, para poder tentar afirmar que Deus aceita tudo. E não é assim, gente. Tá? Deus não aceita tudo. Certo? Você vê o exemplo de dureza de pregação de Jesus Cristo, por exemplo, quando ele diz assim: vós sois filhos do diabo porque falam daquilo que lhe é próprio, pois o diabo é o pai da mentira. Jesus falando isso para os fariseus. Está lá em João 8,44. Então veja, Jesus sempre falou do amor, mas fala de uma forma justa. Ele também tem suas pregações firmes. Ele também pegou lá o chicote e botou gente para correr. Então parem de gerar essa imagem de que, pelo fato de Deus ser amor, ele aceita tudo. Tá errada essa concepção do Carlinhos Maia, tá? Ele tem a liberdade dele para fazer as escolhas dele, você é livre para fazer suas escolhas, mas prisioneiro das consequências eternas. Então, mas o ato homossexualismo é pecado, sim, e isso não mudou, tá? Isso não mudou. Segunda pergunta: por que hoje em dia se esforçam tanto para tirar das pessoas a religião? Só para finalizar ainda, concluir o meu pensamento da primeira pergunta aqui e da minha resposta, é que isso não nos dá também o direito de massacrar essas pessoas, de não falar com essas pessoas, tá? Então, não estou ensinando aqui, antes que venha o mimimi, né? Eu não estou ensinando pessoas a serem homofóbicas, mas que nós precisamos ser sinceros e falar aquilo que está dentro da verdade inabalável, que é a palavra de Deus, que é a tradição da igreja, que é o magistério, tá bom? Então vamos para a segunda aqui. Por que hoje em dia se esforçam tanto para tirar das pessoas a religião? Ora, porque os ensinamentos de Deus, ele incomoda o mundo. O mundo, ele prega a mentira, muitas vezes. E daí o que é que acontece? O mundo não quer obedecer a igreja. O que é que 1 Timóteo 3,15 diz? Que a igreja é a coluna e sustentáculo da verdade. Eu estou até lendo esse livro aqui, A Conjuração Anticristã. Esse livro, ele fala sobre o templo maçônico que quer se erguer sobre as ruínas da igreja católica. Ou seja, aqui vai mostrar os planos da maçonaria e etc e tal, para tentar destruir a igreja. Então o que é que acontece? A verdadeira religião, a mídia atual, ela é muito, muito forte nisso, de tentar pregar o relativismo, né? Cada um tem sua verdade, etc e tal. Coisa que na Sagrada Escritura diz: e conhecereis a verdade. Então existe a verdade ela é absoluta. Então por que querem tirar a religião do centro? Porque eles querem colocar o homem no lugar de Deus. E isso vem lá do paganismo, né? Se você vê aí o renascentismo, né? Você vai ver claramente que eles querem colocar o homem no lugar de Deus. Entendeu? Então depois eu vou até falar de forma mais aprofundada sobre isso. Mas por que querem tirar a religião do centro? Porque a religião tem disciplina. A religião tem aquilo que é regra estabelecida por Deus. É regra estabelecida pelo Espírito Santo de Deus. E nem todo mundo quer viver essas regras. Então eles querem tirar a religião verdadeira e formar uma falsa religião. Hoje a nova ordem mundial, por exemplo, querem fundar uma religião de homem. Uma religião que como essa aí que estão pregando de forma distorcida, né? Que aceita tudo, que cada um pode ter a sua verdade e etc e tal. Então, cada um pode até ter sua opinião, mas não quer dizer que aquilo seja verdade. Então é por isso que tem esse plano de tirar a verdadeira religião do meio da sociedade. Isso é um plano comunista, né? Podemos dizer também. Comunista, que é uma seita internacional, 100% materialista, que prega que Deus não existe, que quando você morre tudo acaba e etc e tal. Então eles tentam tirar a disciplina cristã para que eles possam fazer a deles mesmos, com o objetivo de colocar o homem no lugar de Deus. Terceira pergunta: o que você acha das danças que tem nas igrejas neopentecostais? Cara, pelo amor de Deus, eu acho aquilo uma vergonha, né? A gente vê aí o neopentecostalismo, né?
essas seitas protestantes, elas estão piorando cada vez mais, né? Você vê aí o passinho do abençoado, aí começa tchá, tchá, aquela coisa, sabe? Isso tem, gente, essas loucuras no meio pentecostal, no meio dessas seitas protestantes que nasceram agora esses últimos tempos, tem gerado muito ateísmo. Muita gente vê isso e vê o cristianismo é uma vergonha. Eles pensam assim, porque vê essas coisas dos protestantes. Então, o que eu acho é que aquilo ali é, como diz aqui no Ceará, uma marmota, né? É algo muito feio. Muito feio o que eles fazem. Essas dancinhas de rave, cristoteca, essas coisas. É um absurdo. Não sou de acordo. Eu acho que isso não tem nada a ver com o cristianismo. Então essas dancinhas, esses teatrinhos, aí tem muito mais coisas mundanas do que divinas. Entenderam? Então o protestantismo, ele, a cada dia que se passa, ele vai envergonhando o cristianismo, né? E na cabeça de muitas pessoas ele vai gerando uma falsa imagem do que de fato é o cristianismo. Então tem tanta marmota, né? Como diz no Ceará, marmota é tipo algo estranho, algo feio, tipo comédia, tipo isso, né? Tanta marmota no meio protestante que a gente olha assim e diz misericórdia. Entendeu? Isso envergonha a imagem do verdadeiro cristianismo na cabeça de muitas pessoas. Eles olham e culpam o cristianismo daquilo. Aquilo não é cristianismo. Aquilo dali é fruto de seitas fundadas por homens que tem um objetivo de tirar a verdadeira religião do centro, né? De tirar o verdadeiro entendimento do cristianismo, tá bom? Então essas foram as minhas respostas para essas 3 perguntas. Eu quero que você compartilhe. Você que ainda não comprou o nosso material de evangelização, entre em contato aqui comigo no meu WhatsApp, que eu vou te passar os valores dos livros que eu escrevi respondendo aos ataques protestantes. E você que puder contribuir por mês com R$10 apenas, faz um Pix aqui, ó. Tá aqui o Pix na tela do seu vídeo. Faz um Pix de R$10 para ajudar a nossa missão a cobrir os gastos. E compartilhe esse vídeo e até a próxima.